Olá, meu amigo, minha amiga. Bom tê-lo aqui em mais um vídeo do Instituto Electron. Você já deve ter assistido o nosso vídeo onde nós falamos sobre fio positivo e fio negativo. E lá nós comentamos sobre o condutor fase. Ficou faltando dizer como identificar o condutor fase em uma instalação. Você quer conhecer sobre isso? Então fica comigo que eu vou te mostrar. Como identificar a fase em uma instalação? É importante você saber, primeiramente, que o condutor fase é o condutor que dá choque. Só que você não vai, em hipótese nenhuma, identificar a fase sabendo se esse condutor dá choque ou não. Há até alguns profissionais que trabalham dessa forma, mas isso é extremamente arriscado e não é nem um pouco recomendável. Até porque, hoje em dia, você tem aparelhos, ferramentas que são específicas para isso. Como, por exemplo, nós temos aqui um identificador de tensão e, por consequência, um identificador de fase. É um equipamento extremamente seguro e preciso. Se você é um profissional da área, recomendo que você tenha um aparelho desse em sua maleta de ferramentas. Como é que ele funciona? Veja, repare primeiramente que ele é de material isolante, totalmente isolante, e ele tem aqui um botãozinho e aqui um furinho. Então, se você quer identificar, por exemplo, em uma tomada qual é o condutor fase, basta você introduzir essa pontinha em um dos furinhos e apertar esse botãozinho. O condutor que for a fase, ou quando esse aparelho estiver no furinho correspondente ao condutor fase, existe um LED aqui dentro dessa cápsula que se acende. Então, quando você fizer esse teste e o LED acender, você sabe que naquela tomada tem tensão e aquele ponto ali corresponde ao ponto da fase. Uma outra forma de você identificar quem é o condutor fase é utilizando um multímetro. Então o multímetro tem duas pontas de prova, você vai colocar uma ponta de prova no condutor que você deseja identificar e a outra ponta de prova você vai colocar num ponto de terra, por exemplo, numa parte metálica da estrutura do edifício, por exemplo, né? Ou numa caixinha metálica, enfim, algum ponto que te permita fazer algum aterramento. Quando você fizer isto, no condutor fase, você terá o registro de um determinado valor de tensão no visor desse multímetro. E aí você sabe que aquele condutor é o condutor fase. Repare que quando você colocar uma ponta de prova num condutor neutro ou num condutor de aterramento e a outra numa parte que esteja aterrado, uma parte da instalação que esteja aterrado, você não vai ter o valor de tensão aqui, ou em algumas vezes um valor de tensão muito baixo. Agora, se você não é um profissional da área e precisa em algum momento identificar qual é o condutor fase ou se existe tensão numa tomada, como é que você faz? Bom, aí eu sugiro a você o uso da nossa famosa chavinha de teste. Ela não tem o mesmo nível de precisão e nem o mesmo nível de segurança desses aparelhos, mas numa situação de urgência, numa situação de emergência, você pode utilizá-la. Veja só, a chavinha de teste, ela é, via de regra, uma chave de fenda. Então ela tem uma parte metálica revestida por um material plástico. Esse material plástico reveste também um resistor e uma pequena lâmpada. Na outra extremidade, você tem uma chapinha metálica. Então, como é que você consegue identificar o condutor fase através de uma chave de teste? Olha só, você vai pegar essa chave de teste, vai introduzir a parte metálica no pontinho que você deseja testar, que você deseja identificar, e com o seu polegar você vai tocar na chapinha que está na outra extremidade da chave. Se aquele condutor que você está testando for o condutor fase,
a lâmpada no interior da chave ela vai se acender. Bom, e os demais condutores? Já vimos que no padrão brasileiro de tomadas, o condutor do meio sempre será o condutor terra. E aí você vai para outra ponta, outro furo dessa tomada, o furo da outra extremidade. Se ali for o condutor neutro, a lâmpada não vai acender realizando o mesmo procedimento. Agora, pode ser que você tenha uma tomada com duas fases. Neste caso, essa lâmpada deve acender se aquele condutor for fase. Então, guarde isso. A chave de teste é uma chave que você pode utilizar em situações esporádicas, em situações de urgência ou de emergência, para identificar se tem tensão ou identificar qual é o condutor fase de uma instalação. O mais recomendável para quem é profissional é que tenha um desses aparelhos em sua maleta de ferramenta. Bom, espero ter lhe ajudado com esse vídeo, com essas informações. Espero também que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o like e também se inscreva no nosso canal. Visita também a nossa fanpage, deixa lá sua dúvida, sua sugestão, que nós vamos com certeza te responder. Agradeço sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.